E aí, pessoas, eu sou a Lena e hoje eu estou aqui para falar sobre Tudo é Rio, de Carla Madeira. É o seguinte, eu vou dar uns avisos, certo, antes da gente começar, porque eu realmente detestei esse livro. Eu gostaria de ser o mais honesta possível aqui, certo? E eu sei que tem uma parcela de pessoas, de leitores, que são muito fiéis a esse livro, a essa autora. Então, se você é fã do livro da autora, eu não recomendaria você assistir ao vídeo. Se você ficar mesmo assim, eu espero que você entenda que isso daqui é minha opinião, certo? E eu tô tentando argumentar minha opinião, para ver se as pessoas veem o meu lado, né, da forma como eu vi o livro e interpretei. Enfim, vamos lá. Aqui Tudo é Rio. A gente tem 3 personagens principais. A gente tem Dalva, Venâncio e Lucy. Dalva e Venâncio são casados. Lucy é uma trabalhadora sexual. O que é que acontece aqui? O casal, isso não é spoiler, tá? Venâncio espanca a esposa e ele, quando ele faz isso, ele joga o filho recém-nascido assim pra lá. Eu não lembro agora se bate na parede o menino, enfim. Essa é a sinopse mais geral que eu posso dar, porque se eu for especificar eu vou acabar dando spoiler, mas eu vou entrar nas coisas, tá? E assim, antes de entrar no que eu achei sobre o conteúdo em si, porque aí sim eu vou ter que falar bastante coisa específica aqui. Para eu falar de forma geral aqui, o que eu posso dizer de forma geral sem dar spoiler, caso você não queira ver a parte com spoiler, o que eu acho é o seguinte: a escrita dela é tenebrosa. E assim, é tenebrosa de um jeito que me chocou. Quando eu li a primeira página, eu fiquei, não, gente, não, peraí, eu tô tendo um derrame, eu tô tendo um delírio, alguma coisa aconteceu aqui, porque todo mundo falou muito bem da escrita dela. Eu não tô entendendo o que é isso. Quando foi passando as páginas, não, é isso mesmo. Eu fiquei assim, em choque. Um textinho inicial de Cris Guerra já me deixou levemente, tipo, né, que ela fala que esse livro não é para você ler de uma vez. Eu não gosto quando você fica dizendo para o leitor o que ele tem que fazer ou não, tá ligado? Isso já me irrita. Falando que você vai querer grifar, anotar, escrever. De novo, eu não sei porque você está tentando adivinhar os meus sentimentos. Eu anotei muita coisa, mas não o que você pensa. Não da forma positiva como você pensa. E aqui ela foi explicar literalmente porque o nome do livro é Tudo é Rio. Como se precisasse, porque a autora, no decorrer do livro, ela já deixa explícito assim 150 vezes porque. E aí na hora eu fiquei, é sério que não vão deixar a gente interpretar o título por conta própria? Eles realmente vão mastigar isso na primeira página, antes do livro em si começar? Eu fiquei um pouquinho revoltada. Aí, quando o livro começa, a primeira coisa que eu escrevi aqui, que eu marquei aqui foi: não é a bela escrita que você pensa. Porque a primeira coisa que ela fala aqui, o primeiro capítulo é do ponto de vista de Luz, tá? O narrador é em terceira pessoa, mas durante os capítulos eles vão pulando. Um capítulo é mais sobre Lúcia, outro mais sobre... E realmente o capítulo dá para ver que é do ponto de vista de cada personagem, só por uma questão de ela explicitar os pensamentos do personagem, tá? Não é que a gente entre muito na psique dos personagens, eu vou falar sobre isso já já. E assim, a primeira coisa que ela falou, ela fala umas coisas aqui que eu não posso falar no YouTube, mas aí ela usa essa metáfora aqui, que é atirando palavras cruas, encharcadas de lama. E assim, quando você olha o contexto aqui do que está se falando, não é nenhum. Uma das coisas que eu fiquei meio que incomodada com as metáforas aqui é que muitas vezes ela também acaba usando metáfora assim, usando coisas, elementos da natureza para fazer a metáfora dela lá. E aí fica uma coisa meio desconexa, sabe? Porque às vezes não você fica olhando ali o contexto da coisa e você fica, tá. Helena, achei muitas, mas muitas das partes poéticas que ela foca mais aqui, bregas. Teve uma pessoa do Goodreads que eu fui ver que ela disse que parecia que do nada ela copiava e colava frases do site pensador.com. Talvez os mais jovens não entendam a referência, eu nem sei se pensador.com ainda é uma coisa usada, conhecida pelas gerações atuais, eu acho que não, porque nunca mais eu tinha ouvido alguém falar do pensador.com. Uma amiga minha que faz conteúdo literário também, a gente estava falando sobre esse livro, e ela estava falando que Carla Madeira, se eu não me engano, ela é formada em alguma coisa que tem a ver com publicidade ou marketing, algo assim. E aí essa minha amiga estava falando que dava para ver, porque são trechos que claramente parecem assim, tipo,
olha só como esse trecho é bom para mencionar, para fazer uma citação, para postar no Instagram. Mas quando você lê dentro do livro, você fica, não. Assim, um adendo. Eu não tenho problema nenhum com escrita poética. Eu amo escrita poética, tá? Tem 2 dos meus livros favoritos, são extremamente poéticos, que são os 2 primeiros livros da trilogia do Adeus, de João Azanello Carrascosa. Assim, ele escreve de um jeito assim que você fica, uau, essa pessoa é inspiradíssima, é belíssimo e é super poético. E é lindo, e enfim, eu adoro. Então o meu problema não é com a escrita poética em si. O meu problema é que se você não souber dosar, ou você não souber como introduzir aquilo dentro da proposta do seu livro, acaba ficando uma coisa brega, uma coisa que pode cortar o fluxo narrativo e que só incomoda. Que foi o que eu senti aqui. No início me incomodou bem mais, aí na medida que ela ia entrando no enredo, parecia que ela ia focando mais na história e ia deixando um pouco mais de lado, ficava um pouco menos assim pedante para mim a escrita, mas aí parecia que eu tava até falando, eu não lembro para quem que eu tava falando, que parecia que do nada surtava assim, não, peraí, eu tenho que colocar aqui uma frase de impacto. Aí do nada, bah, uma frase de impacto. E assim eu li. E toda vez eu ficava, por quê? Tá ligado? Teve uma hora, eu nem acho, eu nem lembro se eu marquei aqui, que ela tava falando, era alguma coisa super pesada, né, sobre a violência que Dalva sofre e tal. E aí, do nada, ela para fazer umas metáforas e umas analogias que eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? O que eu tô lendo? Então, assim, a escrita dela, para mim, realmente foi tenebrosa. No ponto de vista de estrutura narrativa, também, porque eu acho que o livro, ele começa com Lucy, por exemplo, aí a gente conhece os 3 personagens. Aí depois ela começa a focar em Lucy. Aí depois fica indo e vindo entre Venâncio e Dalva, muito mais em Venâncio do que em Dalva. Eu vou chegar lá. E aí, do nada, Lucy volta pro meio da narrativa. E eu fiquei, ela existe, né? Que coisa. E aí corta o ritmo que você já estava na narrativa. E no momento que volta para essa personagem, eu fiquei, por que essa personagem tá aqui mesmo? E até agora eu fico, por que essa personagem estava aqui? Por que essa personagem tem um papel tão principal nesse livro? Eu acho que ela queria, sei lá, falar sobre a realidade das trabalhadoras sexuais, o que ela faz de forma horrível, eu vou chegar lá também. Então, assim, até nesse ponto de vista, eu acho péssimo. Tem um plot twist final aqui, né, que eu vou acabar falando sobre ele nesse vídeo, tá? Quando eu começar a falar com spoiler. Pra mim, não só por causa do conteúdo que traz toda uma dinâmica ali que é bem problemática, mas também, assim, como ela faz esse plot twist é, assim, péssimo pra mim, porque a forma de fazer esse plot twist, claro, é esconder a informação da gente, mas o jeito que ela esconde é ridículo. Então, assim, de forma geral, eu não acho um livro bem escrito, muito pelo contrário, tá? Inclusive, a construção de frase dela, no decorrer do livro, quando ela vai esquecendo de ser mais poética, no caso, nas partes que ela esquece de ser mais poética, isso incomoda menos. Mas nas partes que ela quer ser mais poética, é uma coisa que a leitura acaba ficando até um pouco truncada. Assim, o livro é fácil de ler, a escrita é tranquila, não exibe tanto desafio, o que está tudo bem, nem toda escrita precisa exibir desafio ou ser difícil de ler e blá blá blá, mas ao mesmo tempo que é uma escrita fácil de ler, fica meio truncado as construções que ela faz aqui gramaticalmente, assim. E também tem uma parte aqui que ela foca na história dos pais de Dalva para eles, como eles se conheceram e tal, que não tem nenhum impacto narrativo, certo? Se você cortasse esse capítulo, não faria diferença nenhuma na história, nenhuma mesmo, nem no entendimento dos personagens, porque nenhum personagem é bem desenvolvido aqui. Os personagens são rasos, o livro todo é muito, muito raso. O livro quer ser profundo, mas o livro é extremamente raso. Nenhum personagem aqui é desenvolvido bem, certo? E aí, então, você pode chegar e me dizer, não, veja, mas ela dedicou esse capítulo a eles, para a gente conhecer eles, para eles terem mais desenvolvimento, para a gente compreender as ações deles. A gente não precisa, porque eles não têm um papel tão fundamental assim. Eles aparecem muito no livro, sim, mas eles não têm um papel fundamental a ponto da gente precisar de um capítulo só deles, certo? Isso só corta o ritmo do livro e o capítulo em si não acrescenta nada que a gente já não saiba deles como pessoa. Até porque quando ela vai dar
tempo de personagem para desenvolver o personagem, eu coloco aspas aí no desenvolver, porque ao meu ver não é desenvolver, o que ela faz como desenvolvimento aqui é dizer para você o que o personagem está sentindo e pensando. E aí você pensa, mas Helena, não é assim que a gente compreende os personagens? De forma geral mas não é só a gente saber o que eles estão pensando e sentindo, mas por que eles pensam e sentem aquilo, entendeu? Então, porque quando a gente compreende a lógica do personagem, pensar como ele pensa ou agir como ele age, a gente consegue ver mais camadas nesses personagens, entende? Então, por mais que a gente não concorde com as ações deles, a gente vê eles como pessoas completas, entende? Não só como um personagem unidimensional. E fora que os personagens, os pensamentos deles aqui são muito de uma nota só. Ela decidiu que Lúcia é a trabalhadora sexual, então tudo na vida dela é sexo. Dalva, ela foi vítima de violência doméstica, então tudo que ela fala vai ser sobre se ela perdoa ou não ele, ao invés de ter outras questões aí envolvidas, porque o pensamento de uma pessoa traumatizada com esse tipo de coisa é muito mais complexo do que isso. Venâncio, o livro inteiro é só ele se martirizando pelo que ele fez, que já é uma coisa que eu vou entrar nele ainda, tá? Que eu vou falar de personagem em personagem. Então, assim, não tem esse desenvolvimento de personagem, certo? E esse é o problema do livro, e porque muita gente diz, muita gente não, né? Algumas pessoas que não gostam desse livro dizem que ele romantiza. E quando as pessoas dizem que o livro romantiza essas coisas ou trata os assuntos sem a seriedade e a postura necessária, as pessoas que gostam do livro respondem: se você ficou desconfortável, parabéns, essa era a intenção do livro. Meu bem, eu não tenho problema nenhum em ficar desconfortável, tá? Um dos meus livros favoritos da vida é extremamente desconfortável do início ao fim e é extremamente doloroso. Então o problema não é o desconforto, o problema é o que gera o desconforto, certo? Então o desconforto desse livro aqui não é porque ela está abordando uma coisa séria e você fica, nossa, ai que coisa ruim de ler isso, e de saber como esse cara que é um agressor pensa, ai não, ai meu Deus do céu, não sei o que fazer. Não é isso. O desconforto é do tipo, eu não acredito que ela tá colocando esse tema aqui, assim. Eu não acredito que ela tá sendo leviana desse jeito. É completamente diferente o desconforto. Então, nem tudo que te traz desconforto é porque é trabalhado bem. Assim como nem tudo que te faz chorar em livro, filme, não sei o quê, é porque o livro, o filme é bom. Eu acho que seria muito fácil para as pessoas usarem o argumento de o livro está representando essas coisas aqui, mas ele não está necessariamente concordando ou dizendo que é tudo bem ou romantizando. E eu concordo que representar não é necessariamente concordar. Eu sei, eu compreendo. Helena Ferrante é uma das minhas escritoras favoritas, junto com Saramago, né, meus dois escritores favoritos. E a Helena Ferrante escreve coisas assim extremamente cruas e difíceis de ler. As narradoras dela são tão complexas e tão intensas que você empatiza com elas ao mesmo tempo que você fica, porque você vê elas como pessoas humanas, mas ao mesmo tempo você vê coisas assim que você fica, minha filha, o que é que você está fazendo? Você está completamente errada. Ou talvez você até pense, velho, você é uma pessoa ruim, mas você entende que aquilo dali não é a autora, e sim a personagem, porque é bem construído. Então, para você poder dizer isso, o livro tem que ter a intenção de aprofundar o suficientemente esses personagens. Eu acho que livro em primeira pessoa é ainda mais fácil de você separar o autor do narrador e você conseguir ver que aquele narrador não é confiável, né, e que ali não estão necessariamente as ideias do autor, porque geralmente o narrador em primeira pessoa é narrador personagem, então você sabe que o ponto de vista está indo pelo ponto de vista dele, né? Agora, em terceira pessoa, realmente é um pouco mais difícil, como no caso desse livro, é em terceira pessoa, porque você não pode nem chegar e dizer que, tá 100% na mente do personagem. Apesar de que você, assim, eu entendo que aqui ela estava querendo trazer o ponto de vista de cada personagem, mesmo usando em terceira pessoa. Dá para entender isso, só que eu não acho que ela aprofunda bem o suficiente
para você chegar e dizer, não, ela não está romantizando isso, ela só está representando e mostrando o ponto de vista do personagem. Até porque o raciocínio lógico que o livro corre é extremamente estável mesmo ao longo do livro, certo? Então a gente não sente que há uma pegada diferente em cada capítulo para condizer com o ponto de vista de cada personagem. A única coisa que muda mais, que muda muito, que tem no ponto de vista do discurso, da linguagem, que muda muito é nos capítulos de Lucy, porque ela usa muito palavrão, certo? Ela fala muitas coisas sexualmente explícitas. Assim, gente, eu não tenho problema nenhum com palavrão no meio do livro, eu não tenho problema nenhum com, né, coisa sexualmente explícita aqui. Eu só não acho que nesse livro foi trabalhado direito e foi usado o choque pelo choque. Minto, talvez nem o choque pelo choque, mas o choque como forma de moral, porque esse livro é extremamente moralista, né? É uma moral cristã muito grande desse livro, que foi uma coisa que eu realmente não sabia. Se eu soubesse, eu não teria nem lido o livro, porque ninguém fala isso, e isso realmente me surpreende, ninguém falar em como esse livro é moralista e cristão. Nada contra quem é cristão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu não sou cristã, certo? E assim, eu não aprecio quando um livro está tentando me vender a fé dele, certo? Eu não aprecio porque não é a minha fé. Eu fui ler esse livro sem esperar, porque esse livro não é vendido como um livro que fale sobre fé, certo? Então eu fiquei entrando em cada personagem, tá? Que aí agora é spoiler para todo lado. Começando por Lucy, como eu falei, ela reduz Lucy ao sexo. Eu acho que ela deveria ter humanizado mais a personagem. Porque o único personagem que é mais humanizado aqui, exatamente, é o agressor de mulher. Agora, a trabalhadora sexual, não. A vítima de violência doméstica, não. Certo? Aí, não, Helena, mas ela mostra aqui o passado de Lucy pra gente entender por que ela age do jeito que ela age. Não, não, não. Porque no passado dela, ela age da mesma forma que ela age como adulta. Então, se for para você me mostrar a personagem agindo como criança, quando criança, da mesma forma que ela age como adulta, você não está me mostrando nada. Mas ela diz que o pai e a mãe dela morreram e eles nunca disseram não para ela e por isso que ela é assim do jeito que ela é. Isso é muito simplista, sério, porque o pai e a mãe dela nunca disseram não na vida, ela virou trabalhadora sexual. Ai, não, é porque ela gosta muito de sexo. Tá, mas todo mundo que gosta muito de sexo vai virar trabalhador sexual? Parece que é isso que o livro está dizendo. Parece que o livro está condenando quem gosta de sexo. E é exatamente por isso que eu falo sobre o desenvolvimento do personagem. Porque se você não desenvolve aquele personagem o suficientemente para dizer que aquilo dali é um estudo de personagem, aquilo dali é um caso específico, a mensagem que passa é que você está falando daquela parcela de pessoas de forma geral. Você não está falando daquela personagem que por acaso é trabalhadora sexual. Parece que você está falando do grupo todo das pessoas que são trabalhadoras sexuais. E esse é o problema desse livro, além de tantos outros. Além disso, eu digo que sexualiza muito, né, e é muito moralista também, porque ela começa a se relacionar com homens mais velhos ainda na adolescência, né? Então temos aí o tema de PD, certo? É extremamente relativizado, porque assim, em nenhum momento há aqui no livro uma mensagem clara de que, tipo, gente, isso daqui é PD, isso daqui tá errado. E aí você pode chegar e dizer, mas Helena, é porque está no ponto de vista dela. Então ela não via como abuso isso. Ela não entendia que ela estava sendo abusada na medida que esses homens iam ter relações com ela. Você poderia dizer isso, né? Porque, tá no ponto de vista dela, então ela pensa que ela está no controle, não sei o quê. Só que o livro não precisa dizer, isso é errado, ou isso que ela está passando é abuso. Ele não precisa usar essas palavras. Porque o que mais me deixa claro, por exemplo, o quanto o livro não se importa com isso e o quanto relativiza, é que nenhum homem diz não a ela. Até ela conhecer Venâncio, né? Que aí é outra coisa. Nenhum homem recusa ela. Uma adolescente. Criança, né, gente? E aí você tá me dizendo que nenhum homem recusa ela. Até o senhorzinho bonzinho da farmácia, o pai de família, que eu entendo, que talvez a ideia dela também fosse mostrar a hipocrisia, né? Porque o homem que parece tão bom da farmácia, não sei o quê. Só que ela não demonstra necessariamente a hipocrisia do homem, porque não é como se ele fosse ativamente atrás disso.
né? É ela que vai atrás dele, ela que convence esses homens, né? E aí eles se rendem a ela. E o livro fala muito nisso, como eles não conseguem resistir, porque não sei o que, não sei o que lá. E assim, é assim chocante, porque quando começa essa parte assim dela seduzindo os homens e tal, quando ela tem o despertar sexual dela, ela começa seduzindo o tio, né? Que já tá no problema, né? E tem até uma hora que o livro mesmo diz que o tio dela não sabe como ela sabe essas coisas se ela não tem experiência nenhuma. E depois o livro confirma que ela realmente não tem experiência nenhuma, certo? Que ela nunca tinha tido relação com ninguém, que ela nunca tinha feito nada, mas ao mesmo tempo ela tem todas as ferramentas possíveis e imagináveis para seduzir todos os homens possíveis e imagináveis. Então, o livro acaba criando a ideia de que ela é uma deusa sexual, uma musa, que ninguém pode resistir a ela, que é um argumento que muita gente usa para justificar abuso. Ou então, os homens não conseguem se controlar por causa do feitiço sexual que as mulheres colocam neles, né? E, honestamente, eu não sei como as pessoas leram isso, eu realmente não. Eu tento, mas eu não sei como as pessoas leram isso e acharam isso ok, entende? Para mim, é uma coisa assim, bizarra. Então, assim, Lucy vai nessa e aí ela começa no trabalho sexual, ela decide ir porque ela quer, porque ela gosta, né? Da atividade. E eu vi alguém falando que esse tema foi muito mal trabalhado, e alguém falou: ah, mas peraí, a gente tem que tomar cuidado porque pode muito bem existir casos de mulheres e de pessoas que entram porque gostam, não sei o quê. Claro que existe, a gente tem caso, tem muita gente que entra porque gosta, porque quer, enfim, às vezes a pessoa nem precisa de dinheiro, mas faz. Claro que existe esse caso, mas a esmagadora maioria não é. A esmagadora maioria entra por necessidade. Aí você vai dizer, ah, Helena, mas é um estudo de caso. Como eu falei, eu não acho que há desenvolvimento suficiente de personagem para usar essa argumentação de é um estudo de caso. E mesmo que fosse um estudo de caso, é uma coisa muito fora do universo comum da gente, que é onde esse livro se passa, que uma pessoa que tem essa linha de trabalho nunca sofra nenhuma consequência, nunca sofra nenhum tipo de abuso, nenhuma situação mais complicada, né, no trabalho, mesmo que ela faça porque quer e tal. Porque no final das contas a gente sabe, né, o tipo de pensamento que as pessoas têm de forma geral com trabalhadoras sexuais. Esse livro aqui demoniza muito, tá, o trabalho sexual, não no sentido de chegar e dizer que o trabalho sexual é ruim ou a pessoa é uma pecadora, não, não é nesse sentido, mas é no sentido de que, ao mesmo tempo que ele vem com a ideia de feminismo liberal, de tipo, liberdade sexual, então ela faz o que ela quiser porque é o corpo dela. E ela faz o que ela quiser mesmo, eu não tô aqui para ditar o que a pessoa faz com o próprio corpo, tá? Mas é uma coisa de não chegar e mostrar o outro lado da moeda, entende? Então ela sempre tem tudo o que quer, ela só faz com quem ela quer, então aí fica difícil, né, meu bem? Fica muito, muito difícil. Ainda sobre essa coisa da questão, que eu acho que já ficou claro, né, mas é só porque esse tema vai se voltar quando eu for falar agora de Venâncio, essa coisa dela da mulher super sexual, que ninguém consegue resistir, acaba eximindo os homens de culpa, né? Tipo, ela era menor de idade, tá ligado? E você era um adulto, mas ele não pôde resistir. Ele tentou muito, mas não pôde resistir. Entrando em Venâncio, é uma coisa complicada. Há quem pensa que a gente não pode humanizar tanto personagens como ele. Eu acho que a gente precisa humanizar até mesmo porque a gente precisa lembrar que essas pessoas são humanas, pessoas que cometem esses crimes imperdoáveis, ao meu ver, são pessoas humanas. A pessoa não faz isso do nada, a pessoa não vira essa pessoa do nada, tem todo um contexto e tal. E eu acho importante a gente ler sobre isso e conhecer esses pontos de vista, até mesmo para a gente aprender como evitar essa coisa de acontecer, né? O que é que a gente pode mudar socialmente para que pessoas não cheguem ao ponto de pensar essas coisas assim. Então, eu não sou contra você trazer profundidade para ele. O meu problema é que a única profundidade que ela traz aqui é o martírio. Ele espanca a mulher, mas as únicas duas situações que ele é realmente violento é uma quando ele soca um amigo do irmão dela, e a outra quando ele já espanca ela e
quase mata o filho deles. Tu tá me dizendo que um cara que faz esse tipo de coisa só fez isso 2 vezes na vida? Ai, Helena, mas é um caso específico. Até porque, inclusive, quando se fala aqui do caso específico, quando tem o primeiro caso aqui em que ele soca um amigo da família, ele soca por ciúmes, né? E o livro já tinha falado que ele era ciumento, a mãe dela tinha percebido, Dalva também, mas elas acharam que ele conseguia se controlar e tal, né? O que é interessante é que, logo depois disso, ele pede ela em casamento, né? E aí o livro até fala algo como os véus do esquecimento já começavam a fazer efeito, não sei o quê. Gente, isso não existe. Claro, cada caso é um caso e tal. Mas muitas vezes as mulheres ficam, não só porque a relação começa muito bem, porque ninguém começa um relacionamento abusivo e continua no relacionamento abusivo, né? Mas não só porque a relação começa muito bem, cheia de amor, mas também por causa da manipulação. Porque geralmente, quando você tem violência física, assim, é muito acompanhada com violência psicológica também. Né? Então tem o medo de sair e tal, mas às vezes o agressor não precisa nem dizer, você não pode terminar comigo, senão eu vou fazer isso, isso e aquilo. Às vezes é uma construção muito mais sutil psicologicamente. Então, assim, eu acho que essa coisa do véu do esquecimento já começava a fazer o seu efeito já na mesma noite em que esse evento acontece. Para mim, você está banalizando a coisa. Você está dizendo, olha só como ela esquece rápido. Tá vendo? Ele nem precisou tentar muito. E assim, como eu disse, o livro, ele passa muito, muito, muito tempo dentro dos pensamentos dele, se martirizando pelo que ele fez, porque ele destruiu a esposa dele, e não sei o que, né? E toda vez eu escrevia, tá, parabéns, tu continua sendo um bosta, tá ligado? Porque fez o que fez. E aí tem até uma parte do livro aqui que ele chega e, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Sério? Tu se perdoa por ter feito isso? Tá bom. O único pensamento que a gente tem, como eu falei, é o de martírio, não tem nada, assim, o livro até fala de, ele sente esse ciúme, não sei o quê, mas é sempre aquela, ele sente esse ciúme, mas ele tenta se controlar. Então é sempre, o homem tá sempre tentando se controlar, não sei o quê, quando o livro poderia ter coisado muito mais no sentido de, tipo, como o ciúme dele faz pensar nela como propriedade, mesmo que ele não diga para si mesmo explicitamente que ele pensa nela nisso como uma extensão dele, uma propriedade, mas, sabe, construiu uma coisa psicologicamente muito mais interessante, mas não. Inclusive, o tempo que a gente passa vendo ele ter esses pensamentos mais ciumentos ou talvez até mais violentos, é ínfimo se comparado com o tempo que a gente passa com ele. Ai, como eu sofro, ai, como não sei o quê. Dá-me paciência, né? Aí quando vai pro ponto de vista de Dalva, ela sempre tá nessa de tipo, perdoa ou não perdoa, eu não sei o que fazer, é uma dor muito grande. E mesmo quando a gente tá no ponto de vista dela, muitas vezes o ponto de vista dela é cortado para trazer o que a mãe dela estava pensando, ou o que Venâncio estava pensando, ou como Lucy vê ela, entendeu? E aí eu fico, o que está acontecendo aqui? Cadê as nuances dos pensamentos dela, do trauma dela, do ser vítima? Cadê ela pensando, ela tentando racionalizar o que aconteceu com ela e por que ela ainda está com ele ali? É realmente muito chocante a falta de empatia para com Dalva nesse livro aqui. E o final, assim, o plot twist que ela traz, para mim, só serviu para vilanizar Dalva. Que o plot twist é o filho não morreu. Eu não sei como esse bebê não morreu, mas não morreu. E o outro plot twist aqui, Dalva sabia que ele não morreu, e esses anos todos, Dalva tá criando um menino em outra casa, que é por isso que ela passa o dia todo fora de casa, porque ela fica com o menino e volta para casa, e ela não falou para ele, obviamente, que o menino tá vivo, porque ela tem medo dele matar o menino, mas ela volta para casa e não sai. Ela diz, tá? Ela pensa isso, para castigar ele pelo que ele fez. Helena, mas é um estudo de personagem, ela não está dizendo que todas as pessoas são assim, que todas as vítimas e sobreviventes desse tipo de coisa são assim ou ficam por conta disso. De novo, não tem desenvolvimento suficiente de personagem e de contexto para você me dizer que isso daqui é um estudo específico da coisa. Não. Um livro que fala sobre isso, que a maior parte do tempo criando desculpa para homem, como na história de Lúcio que eu falei, criando desculpa para homem fazer as coisas que ele fez. A outra maior parte do tempo é
o agressor se martirizando. E o que a gente tem de Dalva, a gente vê mais o pensamento de Dalva pelo ponto de vista de quando ela estava conhecendo Venâncio, quando as coisas ainda estavam boas e amorosas, e não pelo ponto de vista do depois do que aconteceu. Ou então é um depois do que aconteceu muitos anos depois, quando eles já estão com a rotina ali de ignorar um ao outro, dela ignorar ele, no caso, e dela esconder o menino dele. Então, assim, a única cena que a gente tem logo depois da agressão é quando ela tenta se levantar depois de ser agredida para tentar descobrir se o filho dela tá vivo. E aí ela diz que não consegue se levantar e tal. Mas a gente não vê nada logo após. Como, por exemplo, como ficou o corpo dela nos dias, como foi para o corpo ir se curando disso que aconteceu, as coisas que ela pensou assim que aconteceu, logo depois que aconteceu, como, por exemplo, sei lá, quando ele chegasse perto dela, como é que ela se sentia, quando ela sentia o cheiro dele, ou quando ele falava alguma coisa mais alto, quando ela escutava os passos dele chegando em casa depois do trabalho, como é que ela se sentia, será que ela tinha medo? Quando ela olhava para as roupas do bebê, o que é que ela pensava agora que o bebê já não estava ali? Porque ela passa um tempo, ela passa tipo 2 meses sem saber que o filho está vivo, né? Que inclusive ela entra em depressão profunda, realmente. Isso fala e aí realmente até tem, né? Ela até fala mais sobre a dor de ter perdido o filho e tal. Mas tá, cadê me dizendo o medo que ela tem do marido dela? Ou então o que ela fez na cabeça dela para racionalizar para ela ter ficado? Aí a racionalização que tem para ela ter ficado, que o livro traz no final, é isso de tipo, eu não consigo perdoar ele pelo que ele fez e por isso que eu fico, para ele sempre lembrar do que ele fez comigo. Eu, eu não tenho paciência, não dá, não dá, não. E aí no final, ela chega, talvez eu não devesse ter guardado essa mágoa por tanto tempo, talvez eu não devesse ter escondido o menino por tanto tempo dele e não sei o quê. Minha filha, você deveria ter pego esse menino e fugido. E aí no final, é aquela coisa de ela perdoa ele e decide, porque como é que Lucy entra na vida desse casal como Dalva ignora ele depois do que aconteceu, ele começa a ir, né, no ambiente de trabalho de Lucy, que eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, e Lucy fica fissurada por ele porque é o único homem que recusou ela. Olha só que cara virtuoso, ainda tem mais isso, vê a virtude dele. Porque enquanto todos os homens não conseguem resistir a sedução daquela mulher que é a mais do que ninguém consegue resistir, Venâncio consegue. Porque ele ama muito a mulher dele e ele só quer estar com a mulher dele. Então ele vai ali só para satisfazer uma coisa física, mas em todo momento ele está pensando nela. Ai, olha só que homem. Ai, meu Deus. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai cagar, né? Tá entendendo? Enfim, mas ele acaba engravidando ela e ela não quer ser mãe, lógico, porque ela até pensa muito em manter o filho. Pensa muito, mas ela não consegue. Porque tudo que ela quer na vida é sexo. Que tá tudo bem, se é o caso. Mas, assim, levando em conta todas as outras coisas que eu falei aqui, é difícil de deixar passar. Aí, o que é que ela faz? Ela dá o menino pra Venâncio e pra Dalva. E aí, de pouquinho em pouquinho, o Venâncio vai mostrando pra Dalva como ele consegue criar uma criança e como ele jamais vai agredir uma criança de novo. E aí é por isso que ela confia nele de novo e perdoa ele e leva o filho deles que tá vivo pra casa dele. Como toda boa moral cristã, tudo se resolve com um filho, né? Se você está tendo um problema no relacionamento, tem um filho que vai unir vocês. No final das contas, a errada era ela, porque ela estava sendo amargurada demais e demorou muito tempo para perdoar ele. E o cara tem aí o seu arco de redenção, né? Inclusive dizendo que se perdoa pelo que aconteceu. Inclusive, tem um trecho do livro em que Dalva se pergunta: será que mulher tem o direito de perdoar o homem que a bateu? E eu fiquei extremamente irritada, porque levando em conta todas essas coisas que eu analisei, que eu falei aqui para vocês no decorrer da leitura, quando chegou essa parte, eu senti que era quase como se a autora estava querendo dizer: você vai julgar ela por perdoar ele? Meu amor, eu não julgo Dalva de jeito nenhum, eu não julgo as mulheres que ficam, tá? Não julgo mesmo, porque eu não sei o que é estar na pele delas, eu não tô ali. Como o livro mesmo fala em uma parte que eu concordo, isso assim eu concordo, é muito fácil a gente falar quando a gente tá fora. A gente sempre pensa nas melhores soluções possíveis quando a situação não é com a gente, né? Mas quando a gente tá na situação, o bicho pega. E aí a gente pode se achar reagindo de formas que a gente não pensava. Então, assim, eu não julgo ela de forma nenhuma.
Se ela perdoa ele ou não, é uma questão dela, tá? É inteiramente uma questão dela. O problema em si não é isso. O problema é ela ter ficado e por que ela ficou, e o fato de você não desenvolver o suficientemente essa personagem para tornar ela mais humana, para a gente conseguir empatizar melhor com ela e ficar, poxa, é por isso que ela ficou. Tá entendendo? E também no final o que ela precisava era de Deus, tá? Tinha uma galera falando que a carta da mãe dela, que ela faz para ela é muito linda, não sei o quê, eu vou levar para a vida. E aí eu pensei, poxa, vamos ver, né? A mãe dela parecia ser uma pessoa assim mais razoável no livro, assim, trazendo um pouquinho mais de, por mais que ela falasse às vezes algumas coisas que falava, minha filha acorda, mas assim, a carta da mãe dela é toda a mãe dela dizendo, não deixe de acreditar em Deus, pelo amor de Deus, não deixe de acreditar em Deus. Porque a mãe dela, quando vai visitar ela logo depois que ela é agredida e pensa que o filho tá morto, ela tá lá, né, de luto, e a mãe dela fala alguma coisa do tipo, fica com Deus, algo assim. E aí a Dalva, né, chega e fala, o que é que Deus já fez por mim? Eu quero lá saber de Deus. O que eu acho uma atitude até bem humana, né? Porque ela perdeu o filho, a maior dor que um pai ou uma mãe pode sentir. Então, assim, é totalmente compreensível que ela esteja tendo dificuldade com a fé dela, que se fosse trabalhado ali, ia ser bem interessante, porque, né, uma questão fé, uma questão complexa e tudo e tal. E aí a mãe dela imediatamente fica, que em partes eu entendo esse susto, porque, poxa, se ela tá dizendo que ela não, que ela tá assim tão aflita com a fé dela, poxa, realmente mostra a instabilidade emocional que ela tá ali. Só que a carta da mãe não traz nenhuma palavra do tipo de conforto, do tipo, eu sempre vou estar aqui com você, vamos pensar, assim, sei lá, que seu filho está num lugar melhor agora, ou vamos pensar, sei lá, qualquer coisa que pudesse ajudar ela a trazer alguma luz ali no meio. Não, é tudo, não deixe de acreditar em Deus. Porque ele escreve certo por linhas tortas. A moral do livro, no final, é essa. Que, inclusive, aqui no começo do livro, ela até fala, assim, da hipocrisia cristã da classe média e tal, em relação a Lucy, né, o trabalho dela e tudo, que, pô, realmente é verdade, tem aí essa hipocrisia, mas, assim, cadê a hipocrisia masculina? Porque quem mantém tudo isso de pé e quem se beneficia disso são os homens. Mas não. Eles não são hipócritas, veja bem. Eles não conseguem se controlar, é diferente. Enfim, esse livro é péssimo. Eu não sei se você chegou aqui até o final, eu não sei se o que eu falei fez sentido, te fez refletir de alguma forma, mas é isso, tá? Essa é a minha opinião. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que é que vocês acharam desse livro, se vocês já leram ou não. Enfim, gente, é isso. Tô exausta. Tchau.